Amados irmãos e amadas irmãs, há algum tempo propus-lhes uma pergunta apostolicamente provocativa. O que fariam vocês se lhes fossem concedidos honra, glória e privilégio de um encontro com o Altíssimo Deus? Hoje, pretendo apresentar-lhes um estudo fundamentado em vívida experiência do profeta Isaías, em momento de profunda conturbação pessoal dele e de seu povo. Mas antes preciso fazer aqui um breve relato. Nos dias que antecederam o sexto dia desta semana, encontrava-me assim um tanto quanto desolado por não ter podido congregar com vocês na semana passada. Alguns impedimentos ocorreram, estava em viagem, e eis que, repentinamente, fui tomado de um impulso muito forte para elaborar esse estudo, fundamentado nessa experiência do profeta Isaías. Então, desde o princípio, quando comecei a meditar sobre a questão, percebi que imperativos sobrenaturais envolvidos superam tremendamente a mera compreensão imediata daqueles eventos vivenciados pelo profeta. Mas gostaria de começar a nossa fala a partir da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, na verdade, a segunda carta, capítulo 5, verso 17. Vou ler para nós. Assim que, se alguém está no Mashiach, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Recebi uma advertência aqui preciosa. Deixe-me fechar a câmera. Muito bem. Obrigado, irmão. Muito bem. Lida essa pequena passagem, poderosíssima, lá em 2 Coríntios 5,17, já cabe falarmos o seguinte. Um encontro com Deus, com o Altíssimo Deus, não se constitui, nem mesmo resulta, em uma mistura de emoções e sensações, embora isso possa ocorrer eventualmente, mas implica em mudanças de vida, mediante a compreensão do Evangelho. Na realidade, ter um encontro com o soberano e altíssimo Deus não é simplesmente vivenciar momento de grande comoção, pois isso seria necessariamente passageiro. Vamos visitar, na sequência, o profeta Amós, capítulo 4, verso 12. Prepara-te, ó Israel, para teu encontro com teu Deus. Porque, eventualmente, o Altíssimo Deus promoverá nosso encontro com ele, assim como o fez com o povo de Israel, várias vezes. E esse evento, quando nos encontrarmos com ele, em nada será semelhante aos encontros com o mundo que temos o costume de realizar. Aí vocês perguntarão, e é legítima essa pergunta, que eu também me fiz. O que significa encontrarmos-nos com o mundo? Vejamos. No princípio, nós vivíamos em nosso estado original. Estou me referindo ao princípio da criação. Ou seja, somos seres criados à imagem e semelhança do Altíssimo Deus. Éramos criaturas inocentes, puras, imaculadas, sem maldade, nem pecado, e andávamos em harmonia com o Criador.
privávamos da gloriosa presença dele. Portanto, não nascemos no pecado. Tornamos-nos pessoas pecadoras por meio de uma opção posterior, quando nos foi apresentada a maldade do mundo e escolhemos desobedecer. Assim agindo, o que aconteceu? Desencontramo-nos de Deus. Porém, ele está sempre disposto a conceder-nos a oportunidade de refazermos nossa posição e caminharmos ao seu encontro. Vamos ler Deuteronômio 11, 26. Nessa passagem, nós ouvimos do soberano Deus que ele diz o seguinte: eis que hoje eu, disse Iá, ponho diante de vós a bênção e a maldição. E em Tiago 4,4, nós recebemos uma afirmativa direta, com severa advertência. Diz Tiago: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o apóstolo João dá um arremate dizendo que encontrar-se com o mundo é amar o pecado e praticar as coisas do mundo. Vamos ler a primeira epístola de João, capítulo 2, verso 16. Porque tudo o que há no mundo, como a concupiscência da carne e a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Muito bem, estamos só, como diria minha mãe nesse momento, aquecendo as turbinas. Antes de prosseguirmos, pergunto-lhes, qual é a razão de nossa existência? Vocês dirão, com propriedade. E endossarei, se assim o fizerem. Fazer a vontade do Altíssimo Deus, adorando-o e glorificando-o de modo integral, sem ressalvas, sem murmurações, em todos os instantes de nossa vida. Sim, nesse contexto, é preciso entendermos que toda pessoa tem de cumprir uma determinada missão que lhe é confiada pelo Altíssimo Deus. Genericamente, que isso seria assunto de uma longa conversa, também separada, todas as pessoas recebem a tarefa de seguir nosso Senhor Jesus Hamashiach e levar o evangelho do reino de Deus a todos os povos e a todas as nações, como prescrito em Mateus 28, 18 e 19. Mas, de forma específica, o Altíssimo Deus tem um chamado para cada pessoa. E, para isso, nós sabemos. Ele concede dons como ferramentas espirituais para atender a essa convocação. Isso está muito bem explicado em Romanos 12, 3 a 9. Eu vou ler os versos 5 a 9, pelo significado contundente que eles contêm. Romanos 12, 5 a 9. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo no Mashiach, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal,
e apegai-vos ao bem. Bom, nesse momento, nessa altura, eu gostaria de convidar vocês e a mim mesmo a que nos espelhássemos no profeta Isaías, um pregador vigoroso que experimentou gigantesca mudança a partir de seu encontro com o Altíssimo Deus. Vamos ler primeiro Isaías 6, 1 ao 5. No ano em que morreu o rei Uzias, vi também o Altíssimo Deus sentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é Iá dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas moveram-se à voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Antes de continuarmos, eu gostaria de dizer para vocês que estou ainda pesquisando, porque não gostei muito das traduções encontradas para o verso em que diz que os estavam por cima do trono. Isso não me parece lógico. Vou aprofundar-me um pouco mais nisso aí. Mas é o que está escrito. Então, diante dessa glória indescritível que Isaías palidamente fez tentativa de reproduzir, de verbalizar, como procedeu o profeta? Como isso impactou nele? Antes, é importante nós recordarmos a atitude de João, o Batista, que pregava, como sabemos, com todo temor e tremor, não se sentindo em nada importante, mas sempre diminuindo-se e dizendo, como Marcos relatou no seu capítulo 1, verso 7. Após mim, diz João o Batista, vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. E não nos esqueçamos também de sua frase inesquecível, símbolo de humildade, verdadeira marca do ministério de todo pregador do Machia, como registrado em João 3,30. Diz João: convém que ele, Machia, cresça e eu diminua. Mas vamos voltar ao profeta Isaías, porque é o fulcro aqui de nossa conversa. Falando um pouco sobre o contexto, para quem não se recorda nesse momento, facilitando a evocação da memória, Uzias foi um rei que, de certa forma, trouxe segurança e prosperidade para o povo de Judá. No seu reinado, não havia ameaças de monta de inimigos e as pessoas não passavam fome. Apesar dessa condição abençoada e relativamente tranquila, o povo estava longe de Deus. Sugiro que leiam complementarmente o segundo livro de Crônicas, 27:2. Mas é importante nós ressaltarmos que Uzias, ao tornar-se forte, exaltou-se no coração para a sua própria ruína. Isso está no segundo livro de Crônicas, 26:17. Quando Uzias morreu, Isaías foi ao templo. A nação estava afastada de Deus. O rei havia morrido, mas o Altíssimo Deus continuava sentado em seu alto e sublime trono.
O rei humano morrera, mas o rei sempiterno mantinha-se em seu trono. Portanto, não havia motivo para pânico, motivo real, porque o Altíssimo Deus é e sempre será rei e vive eternamente. Então, Isaías vai ao templo, vê o Altíssimo Deus, e essa visão deixa-o profundamente impactado. Serafins estavam voando naquele ambiente, naquela dimensão gloriosa, próximo do manto de Deus. Como falei para vocês, lá está escrito em cima, mas eu vou dizer próximo, porque não está claro para mim que eles estavam por cima. A descrição das 6 asas demonstra o caráter deles. Com 2 asas, eles cobriam o rosto. Por quê? Nós sabemos que ninguém pode ver a face de Deus e sobreviver. Com 2, os serafins cobriam os pés. Por quê? O lugar onde Deus se manifesta, e a Bíblia chama isso de trono, isso é uma simbologia, é absolutamente santo. Não há pés dignos de tocá-lo. Com 2 asas, eles voavam. Ou seja, eles mantinham-se suspensos na presença de Deus, numa atitude que interpreto como de prontidão total e voluntariedade para atender a qualquer sinalização que o Criador lhes fizesse. Isso indica também que ninguém fica relaxado na presença de Deus. Isso é a reverência verdadeira. A presença de Deus, estou relatando aqui, estou comentando a visão do profeta Isaías, fez estremecer o lugar. E era algo terrível, esplendoroso. Diante de Deus, ninguém fica indiferente. Isaías demonstra que qualquer pessoa que tem um verdadeiro encontro com Deus é e fica profundamente impressionada. Não só naquele momento, mas de modo duradouro. No verso 3 dessa passagem que foi lida, o profeta constata a santidade absoluta de Deus. Isaías contemplou os serafins chamando uns aos outros: Santo, 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 é Iá dos exércitos. Mas por que repetir a palavra santo 3 vezes? Nós temos imensa necessidade de compreender, ou pelo menos envidar esforços para fazê-lo, a santidade plena de Deus. Porque quando não a compreendemos, nós tendemos a cultuar nossa própria pessoa, ou às vezes outra pessoa, que não seja o Altíssimo Deus. Vocês vão dizer, a santidade de Deus é incomensurável. Sim, ela é. E isso significa que ele é separado de tudo o que conhecemos. O próprio Isaías, numa outra passagem, mas que eu vou lembrá-la aqui, que ela é pertinente à nossa conversa, Isaías 40, 25, relata palavras do próprio Deus. Diz Iá: a quem me compararei para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Estou absolutamente arrepiado aqui. Não sei se o mesmo está acontecendo com vocês. Como se pode fazer comparação com a plenitude de Deus, com o absoluto contido nele? Mas prosseguindo. Diante dessa magnificência total da visão que o Altíssimo Deus lhe proporcionou, Isaías relata no verso 5, aí é que está a grande questão, amados irmãos e amadas irmãs. O que diz Isaías no verso 5? Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei,
Iá dos exércitos. Analisemos, então, cuidadosamente o que Isaías disse. Nesse encontro sobrenatural com Deus, o profeta admitiu algo, para mim, da maior importância, proferindo uma palavra de maldição sobre si mesmo. Porque quando a pessoa vê a Deus, enxerga também a si mesma. Como Isaías viu sua própria pecaminosidade. Ou seja, o profeta, que nós sabemos, cujo principal instrumento é sua boca, reconhece que ela é suja. Por isso, ele afirmou, emitindo um julgamento sobre os seus próprios lábios. Sou um homem de lábios impuros. Isaías reconheceu que não havia bem nenhum em si mesmo. Isso nos faz lembrar o apóstolo Paulo, que reconheceu seu próprio pecado de modo profundo. Lá, na primeira carta a Timóteo 1,15. O que disse Paulo lá? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Hamashiach veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Repito aqui as palavras de Paulo, apontando o dedo para mim, dos quais eu sou o principal pecador. Resumindo, Isaías reconheceu que o pecado é uma questão de natureza. Quando viu o Altíssimo Deus, ele viu a si próprio. Aí vocês se assustam e me devolvem. Como assim? Que conversa é essa? Eu respondo: quando vemos a santidade absoluta de Deus, vemos nossa pecaminosidade. E como isso nos impacta? Como isso nos atinge? O pregador precisa reconhecer que é imperfeito, que não é melhor que ninguém, que embora pregue corrigindo outras pessoas, antes precisa corrigir-se e aperfeiçoar-se. Sim, porque pregar a palavra de Deus, principalmente nos temas correlatos à santidade, é geralmente apontar o pecado e advertir, exortando as pessoas para que parem de pecar e se voltem ao Altíssimo Deus. E, nessa situação, o pregador propõe a essas pessoas, faz um apelo ao arrependimento, pois nenhuma pregação tem efetividade se não conduzir ao arrependimento. Mas muita atenção nesse momento, amados irmãos e amadas irmãs. Devemos ter muito cuidado para não nos concentrarmos em apontar os pecados das pessoas a ponto de esquecermos os nossos próprios. Mas voltando a Isaías. E o que mais Isaías disse diante daquele encontro, claro, em uma visão, mas um encontro com Deus, quando ele percebeu o pecado à sua volta? Ele expressa: habito no meio de um povo de impuros lábios. E que lição nós podemos extrair dessa frase? Essa frase grandiosa, poderosíssima. O encontro com Deus, seja como acontecer, faz com que olhemos para dentro de nós e, volto a dizer, encaremos nossos pecados, mas também permite que percebamos a fonte desse pecado, para que possamos eliminá-lo, se possível, pela raiz. Ou seja, naquele momento, Isaías percebeu que precisava separar-se de algumas pessoas se ele quisesse, de fato, agradar a Deus e servir a Ele, sendo fiel ao seu chamado. Afinal, nunca nos esqueçamos de que a palavra santo significa separado. Pergunto-lhe, como vocês veem o mundo em que vivem? Vamos, inclui-me na pergunta, como vemos
o mundo em que vivemos. Miremo-nos no apóstolo Paulo, que orava para que o amor dos filipenses aumentasse mais e mais em pleno conhecimento e percepção. Lá em Filipenses 1:10, por exemplo, não é só essa passagem, mas essa é muito consistente, muito forte. Diz Paulo aos Filipenses: e peço isto, que vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia do Mashiach. Muito bem. Paulo já nos ajudou bastante aqui, mas nós precisamos voltar a Isaías. Ele é a inspiração da nossa conversa hoje. O motor, como diria minha mãe. Então, lá no capítulo 6, no verso 7, o profeta é transformado. Por quê? Ele estava sentindo-se destruído, por assim dizer, ao ver seu pecado e o pecado à sua volta. No entanto, o Altíssimo Deus não deixa um coração quebrantado, sem conforto, sem consolo. O que aconteceu então na sequência? Um dos serafins veio até Isaías e tocou seus lábios com uma flor? Não, com uma brasa viva. Isaías sentiu nos lábios o que precisava ser feito para que seu pecado fosse perdoado. Deus perdoou o pecado de Isaías. Mas precisamos notar que o processo de purificação envolve dor. Em primeira epístola de Pedro 1, 6, 7, o apóstolo diz que as provações têm um efeito purificador em nós. Ele compara nossa fé com o ouro, que precisa ser passado pelo fogo para ser purificado. Porque Deus sempre atua em direção do coração contrito. Então, a pessoa que experimenta o Deus recebe como presente uma profunda transformação. Na sequência, no verso 8, Isaías é chamado a servir. Vejamos, o Altíssimo Deus chamou Isaías para servi-lo. Além disso, o Criador queria usá-lo como sua voz. Olha que honra, que glória, que bênção para a nação. E devemos responder ao Altíssimo Deus ao chamado para servir. Se formos tocados pela brasa, somos convocados para servir. Não há como fugir. O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira epístola, 4:10, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Não podemos excusar-nos. E muito importante, muitas pessoas querem servir, mas nada sabem sobre a santidade de Deus e sobre seu próprio pecado. Verifiquemos, então, o que Isaías fez depois de tudo isso que já relatamos e sobre o que falamos. Ele falou sobre o Altíssimo Deus como poucos. Como as pessoas precisam ouvir sobre o caráter santo de Deus, o Altíssimo Deus definiu a si mesmo em Isaías 44, 45 e 46, que surgiram, de preferência até neste Shabat, e vocês leiam, meditem, reflitam. Mas há mais. O profeta Isaías discorreu sobre a distância entre Deus e nós. E falou também sobre como o Altíssimo Deus chegou até nós, enviando-nos seu próprio Filho unigênito. O fato é que as pessoas precisam conhecer ao Altíssimo Deus como ele de fato é.
Vamos considerar aqui, então, as tipologias contidas na fala do profeta Isaías. O propósito salvador de Deus. A brasa citada no trecho aponta para o madeiro. Quando a mensagem do madeiro toca o coração, essa pessoa é queimada para este mundo. A santidade de Deus é revelada. O pecado é revelado. O pecado é perdoado. E a pessoa transformada é, então, chamada a servir. Então, diante do madeiro, devemos temer, como Isaías, e recebemos o chamado para servir como ele, profeta Isaías, recebeu. Então, amados irmãos e amadas irmãs, quando vocês, permitam-me, vou voltar o disco, quando nós nos encontrarmos com Deus, não somente saberemos que estamos pecando, também teremos clareza sobre o que precisamos fazer para parar de pecar. Lembremos-nos do que nos ensinou nosso Senhor Jesus Hamashia, lá em Mateus 5,30. Se tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado na guiena, no lago de fogo. Mas voltemos a Isaías. Isaías ainda tem coisas para falar, e muitas para nós. No verso 5, que nós já lemos, já comentamos uma parte, Isaías disse: meus olhos viram o rei. Qual rei? Iá dos exércitos, o Criador exclusivo de tudo que há. O que Isaías está querendo dizer aí? Que um encontro com Deus nos leva a ter a mais nítida e clara certeza de que Ele está fazendo por nós muito, muito, muito mais do que merecemos, porque não merecemos nada. Permitam-me dizer-lhes o seguinte: na verdade, o Altíssimo Deus, mesmo sem que haja de nossa parte nenhum mérito, faz por nós infinitamente mais do que possamos sonhar em fazer por Ele. Quando nós internalizamos essa noção, quando nós a imprimimos na profundidade, na inteireza de nosso ser, sentimos o peso da glória de Deus e tomamos consciência de que todo o nosso trabalho e todas as nossas boas obras são insignificâncias diante de Deus. Ou, como afirma o profeta Isaías, no seu capítulo 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície, e todos nós murchamos como a folha, e nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Bom, neste ponto, nós chegamos a uma situação em que precisamos elaborar uma pergunta. Como podemos descobrir nossa missão? O profeta Isaías recebeu no encontro, no caso visionário, mas houve o encontro com o Altíssimo Deus, o chamado missionário em meio a uma grande crise que havia quando o rei Uzias morreu. Mas foi nesse tempo que ele aprendeu a confiar na soberania de Deus sobre todas as coisas e a ser conduzido pelo Altíssimo Deus. Alguém está com o microfone aberto aí. Por gentileza, poderia fechar? Está dando interferência. Foi sem querer. Ok, irmã. Fecha, por favor. Aí, obrigado. Então, eu estava falando do chamado missionário de Isaías.
Então ele passou a confiar na soberania de Deus sobre todas as coisas e deixou-se conduzir pelo Altíssimo naquela missão. Então vamos refletir sobre esse chamado missionário de Isaías e aprendermos como descobrir a missão de nossas vidas, ou a missão em nossas vidas, talvez seja melhor falar assim. Primeiro, com relação aos olhos, nós precisamos construir, aperfeiçoar uma mudança de visão. Isaías começa o capítulo dizendo que ele viu o Altíssimo Iá sentado sobre aquele alto e sublime trono. A primeira coisa que o profeta fez, em meio a tantas lutas que ele enfrentava, foi entrar no templo de Deus, onde contemplou então essa glória do Altíssimo. Com isso, o profeta aprendeu que o Altíssimo é soberano sobre tudo. E a visão dele, profeta, foi transformada, porque passou a olhar não somente para os problemas, mas para a glória do Altíssimo Deus. Quando sentimos o peso das circunstâncias danosas, perversas, maléficas ao nosso redor e não encontramos saída, pelo menos na nossa capacidade limitada de avaliação, nossa única alternativa é buscar ao Altíssimo Deus. Diante de tantas coisas malignas que acontecem no mundo, muitas pessoas perguntam: onde está esse Deus? Mas a resposta é que ele é o Senhor e Rei, e por isso permanece imutável em seu trono, reinando, e também em nosso coração. Se olharmos para as dificuldades que enfrentamos, não veremos solução por nós mesmos e por nós mesmas. Mas se buscarmos a Deus pela fé, podemos crer e viver o sobrenatural. Isso está registrado lá no capítulo 11 de Hebreus. Nossa missão pode ser percebida ao abrirmos os olhos espirituais e contemplarmos o que Deus tem para nossas vidas, com o seu poder de transformar todas as coisas. O apóstolo Paulo nos dá essa indicação lá em Efésios 1:18. Mas muita atenção. Abramos nossos olhos e enxerguemos nossa missão. Uma outra questão importante. Precisamos apurar os ouvidos. Precisamos processar uma mudança de entendimento, como Isaías relatou nos versos 2 a 4. Então, lá ele ouviu o que os serafins clamavam, proclamando a santidade absoluta do Altíssimo Deus. No templo, então, Isaías ouviu o louvor a Deus que os anjos cantavam, declarando sua glória, e que toda a terra está cheia dela, da glória de Deus. Do lado de fora, no mundo onde vivia Isaías, havia múltiplas reclamações, numerosos problemas, mas apenas reafirmar o que todos sabiam não iria trazer nenhuma solução. No entanto, o louvor muda tudo. E esse ambiente de adoração transformou a vida de Isaías completamente. Por quê? Em meio à adoração, o Altíssimo Deus opera livremente. Quando as pessoas param de reclamar e passam a adorá-lo, tudo é transformado, porque está sendo invocada a glória de Deus, que é o único capaz de mudar todas as coisas. Antes de continuarmos, me ocorreu aqui a necessidade de um pequeníssimo parêntese. Muitos problemas, dificuldades que a humanidade experimenta decorrem do fato de que a pessoa humana quer receber glória,
para si. E por isso colhe a consequência ou as consequências de seu egoísmo. Porém, quando as pessoas, como a Igreja de Deus, se humilham diante dele e o adoram, ele, com sua misericórdia, transforma a situação. Esse é o nosso posicionamento, essa é a nossa linha de conduta e de atitudes. Mas e a missão? Nossa missão é descoberta quando deixamos de ouvir problemas e buscamos alimentar-nos de coisas diferentes, edificantes. Ou seja, passamos a expressar aquilo que enche nosso coração, como está em Lucas 6, 45. Por quê? E aí peço a atenção de vocês. O Altíssimo Deus está chamando-nos, mas nem sempre paramos para ouvi-lo, porque estamos com muita atenção, com foco nas ocupações do mundo. Portanto, abramos os ouvidos e escutemos o chamado do Altíssimo Deus. Terceira situação, o apuro dos lábios, a mudança nas palavras. Versos 5 a 7, desse capítulo 6 de Isaías, que estamos utilizando como referência. O que disse Isaías? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito também no meio de um povo de lábios impuros. Mas os olhos dele viram o Altíssimo Deus. E aí, um dos serafins trouxe uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça e tocou a boca do profeta. E com isso, sua iniquidade foi tirada e seu pecado perdoado. A reação de Isaías, ao ver a glória de Deus e ouvir o louvor dos anjos, foi reconhecer que seus lábios estavam sujos, impuros. Então, com isso, o serafim foi lá e utilizou uma brasa para purificar a sujidade dos lábios do profeta. A partir desse momento, o profeta, na verdade, Isaías, ficou habilitado para proclamar a palavra do Altíssimo Deus com um chamado profético. O que nós podemos, então, deduzir desse trecho aí? Um dos maiores empecilhos para percebermos o chamado de Deus são nossas próprias palavras. Muitas vezes, reafirmamos os problemas que enfrentamos e esquecemos que temos autoridade de ligar e desligar na terra e nos céus. O próprio Machia nos outorgou essa condição lá em Mateus 18, 18 e 19. Então, vamos relembrar aqui, antes de prosseguirmos. O profeta anuncia a vontade de Deus e não o que as pessoas já sabem. Quando nós recebemos um chamado missionário, precisamos evitar todo tipo de palavras que não edificam, porque nossos lábios devem ser consagrados ao Altíssimo Deus, para só então anunciarmos sua palavra. A missão é descoberta quando nossos lábios são purificados pelo Altíssimo Deus, por intermédio da confissão dos pecados e principalmente com dedicação para anunciar a verdade de sua palavra. Isto é, quando os nossos lábios são consagrados para divulgar o Evangelho. Mais um passo fundamental. Os nossos pés. Como devem ser posicionados? No sentido de uma mudança de direção. Lá no verso 8. Depois disso, Isaías nos relata: ouvi a voz de Deus que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu, Isaías, respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, após a mudança nos olhos,
nos ouvidos, nos lábios. Agora, os pés de Isaías recebem uma direção para seguir. Não a sua direção, mas a direção divinamente orientada. Quando verdadeiramente ele escuta o chamado de Deus. E agora, sem nenhum impedimento, ele aceita o propósito de Deus para a sua vida. Ou seja, Isaías saiu do templo já como um profeta chamado, convocado por Deus. E então começou a anunciar a sua palavra. E a partir dali, sua vida passaria a ser conduzida pelo Santo Espírito de Deus para declarar a vontade do Altíssimo. Então, amados irmãos e amadas irmãs, quando lutamos contra o chamado que Deus emite em nossa vida, parece que nada vai para frente. E ficamos sempre experimentando, sem perceber que o que está errado não pode dar certo. Mas quando nos rendemos ao Altíssimo Deus e aceitamos a missão que Ele nos confiou, passamos a receber direcionamento por um propósito diretamente ligado à vontade dEle. E assim recebemos sua bênção. Porque, amados irmãos e amadas irmãs, o Altíssimo Deus tem sim uma missão para nós. Estou repetindo isso com um propósito definido. E não devemos esquecer-nos disso. Quem ainda nos cobriu, que chamado é esse? Ore ao Altíssimo Deus. Peça-lhe direcionamento, inspiração, para que possa entendê-la, entender a vontade dele e realizá-la em sua vida. Porque viver sem uma... Sim, irmão? 1 minuto. 1 minuto. Muito obrigado. Porque viver sem uma missão é uma vida vazia, sem sentido. E o Altíssimo Deus tem um propósito especial para cada pessoa. A maior realização que alguém pode ter é fazer aquilo que nasceu para viver. Mas não o que a pessoa acha que foi, mas aquilo que é determinado, definido pelo Altíssimo Deus. Lembremos-nos também de que o Altíssimo Deus tem prazer em usar-nos para fazer sua obra, não a nossa. E quando o que vemos, ouvimos, falamos e fazemos está alinhado com ele, nada, repito, nada pode impedir-nos. Façamos, pois, como o profeta Isaías, que foi envolvido pela consciência dos seus pecados naquele encontro magnífico. Isaías não disse ao Altíssimo Deus: sabe o que é? Em comparação com a maioria das pessoas por aqui, eu até que sou um santo. Não. O que ele disse foi muito diferente. Ele examinou sua vida em relação à santidade e à pureza absoluta de Deus. Ele não se comparou com as outras pessoas com as quais ele convivia. Ele só detectou que, além dele, elas também estavam pecando e muito. Mas vejamos a personalidade e o caráter de Deus. Já estamos terminando, viu, irmão? Eu não tenho muito mais coisas para falar, mas preciso encerrar. Falando um pouquinho sobre a personalidade e o caráter de Deus. Nós cremos nesse Deus que reina, governa e detém o controle de tudo e de todas as coisas. Devemos ter consciência plena, cristalina de nossas deficiências perante a santidade absoluta de Deus. Devemos confessar nossos pecados e suplicar a Ele por nossa purificação. Claro, após um arrependimento total e sincero. De que maneira? Mediante a brasa viva, que é o sangue santo e precioso de nosso Senhor Jesus Hamashia. Ou seja, um encontro genuíno de uma pessoa com o Altíssimo Deus correlaciona-se pelo menos com 3 princípios. Há outros,
mas pelo menos 3 me ocorrem. Ouvir o evangelho, reconhecer seus pecados contra Deus e passar a ter fé nele. Em Romanos 10 e Romanos 3, nós temos esse ensinamento. Reconhecer que Jesus Hamashia é o Filho de Deus, nosso Redentor, exclusivo, suficiente, definitivo, insubstituível, e que somente por intermédio dele podem ser alcançadas reconciliação e paz com o Pai Celestial. Aprendemos isso em 2 Coríntios 5 e Romanos 5. Receber nosso Senhor Jesus Hamashia em nossa vida, como único e verdadeiro Senhor, de modo a tornarmos-nos nova pessoa, nascendo de novo e atingindo a santificação conforme ele ensina. João 8, João 3, Tito 2. E então é assim que você decide, de uma vez por todas, entregar sua vida ao Machia e viver com ele, dele, por ele, nele e para ele. Romanos 11, João 17. Então, amados irmãos e amadas irmãs, entreguemos nossas vidas ao Machia, na esperança de que ele nos dê a vida melhor, porque eterna. As pessoas que forem chamadas a pregar o evangelho, que tiverem esse privilégio após ter um encontro com Deus, entreguem suas vidas a nosso Senhor Jesus Hamashia, para que possam fazer mais por ele. A busca de Deus é a busca da alegria. O encontro com Deus é a verdadeira e absoluta alegria. Por isso, digamos a ele contritamente, como Isaías o disse lá no seu capítulo 6, que foi lido: eis-nos aqui, usa-nos e envia-nos a nós. Amém. Amém.